Hoje o tema é O Verbo é Criador, do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, nosso espírito querido Emmanuel. Então vamos lá, vamos dar início a este estudo um pouquinho, para a gente entender o que o Emmanuel está dizendo para a gente. Recordando que eu confesso que foi a primeira vez que eu li esse capítulo 97, que eu fiz palestra sobre ele. E foi muito bom, tá? Então, eu fiquei muito contente de conhecer um pouquinho esse número 97 aqui. O verbo é criador, tá? Então, vamos aprender juntos aqui. Começa-se assim. O verbo é criador. A gente pode pensar, né? O verbo é criador. O que será que Emmanuel quer dizer com isso? E então, Mateus 15:18 relata assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Aí a gente já tem uma ideia, o que o Emmanuel quer trazer para a gente. O que sai da boca vem da onde? Do nosso coração, né? E isso contamina o homem. Me fez lembrar um pouquinho do Sermão da Montanha, quando Jesus relata no pedacinho, quando ele fala: quem tem, ou seja, quem é puro de coração, verá Deus. Olha que forte isso. Como que será que está nosso coração? Esse é o nosso alerta. Será que nosso coração está coerente com os ensinamentos de Deus, com os ensinamentos de Jesus? E aí eu fiquei curioso, né? Por exemplo, o verbo a gente entende, né? O verbo é criador. O verbo fala. Aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, e no livro dos Espíritos, capítulo 3, tem a definição lá do que é Deus. E Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é soberano, né? Não tem nada além dele. Concluindo, e Deus é imaterial. Muito bem. Então, como que Deus fala? Como que ele fala com a gente? Através do verbo. Aí eu tenho que ir lá no João, e João fala assim: então Deus, né, está lá, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Quem é esse verbo? Jesus Cristo. Não dá para falar desse verbo é criador sem falar de Jesus. Jesus, através dele, onde a gente tem a mensagem de Deus, né? E a coerência que Jesus foi aqui na Terra, né, conosco, quando ele é perfeito, não errou em nenhum momento. E isso é onde a gente tem que refletir. Seres perfeitos. Poderemos ser justos e perfeitos? Sim, um dia. Um dia seremos. Mas e hoje? Para eu chegar nessa perfeição, eu tenho que fazer o quê? O que que eu tenho que trabalhar dentro de mim, dentro de nós, para que possamos evoluir? E então, o Emmanuel vai começar a destrinchar o texto. Vamos lá. O ensinamento do mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Olha o alerta. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor,
que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Vamos fazer um parêntese aqui. O que estamos passando no nosso planeta? O que está acontecendo com relação a essas guerras aqui, o que está acontecendo? A gente pode analisar. Alguém teve uma ideia. E aí a gente pode refletir. Alessandro, mas e os espíritos, né? Os maus espíritos, que também são nossos irmãozinhos. Os espíritos, maus espíritos, não podem fazer nada se nós, maus aqui, não fizerem. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. E o que estamos fazendo com ele? Vamos supor que eu tenha a inspiração do mal, de um espírito malfeitor. O que eu vou transmitir? Eu vou transmitir, gente, vamos fazer a guerra. Eu sou lá o Putin, por exemplo, lá na Rússia. Eu decidi que vamos invadir a Ucrânia. Vamos lá. E aí? Será que eu tenho que me policiar? Será que isso veio primeiro do quê? Pensamento? Ah, tá. Veio do pensamento. E o meu coração, como é que tá? Se eu tenho amor, se eu tenho benevolência, se eu tenho indulgência, eu não vou querer assassinar o meu irmão. Quem quer que seja. Então, primeiro sou eu. Pode dar um exemplo simples, né? Como estamos reunidos em algumas casas espíritas aqui da nossa região, existe casas espíritas que o próprio pessoa que está ali trabalhando na casa, o médium, né? Vamos dizer assim, ele não consegue nem filtrar o que o espírito está falando. Às vezes o espírito está xingando através, né, da mediunidade e a pessoa solta o palavrão na mesa. Isso acontece muito. E nós sabemos, aprendemos através dos ensinamentos, né, que precisamos filtrar através do quê? Do coração, do sentimento, da indulgência. E será que estamos fazendo isso? Né? Tanto o espírita quanto o não espírita, né? Em qualquer igreja que seja, no trabalho, né? No meu colega, na minha amiga, na minha namorada, na minha noiva, na minha esposa, no meu esposo. Será que eu estou tendo essa cautela? Sendo indulgente para com eles? Ou eu estou lançando aquela flecha, né? Porque depois que você solta a flecha, não dá para você correr atrás, soltar, pegar, né? E o que estamos fazendo com isso? Então vamos mais além. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Olha que interessante. Eu sempre falo de bumerangue. Tudo que vai, volta. Tanto bem quanto mal. Nós sabemos que quem faz o mal, né, que está lá na Bíblia, a pedra que você colocar para o seu inimigo cair, é você que irá tirar. E aí vem o esclarecimento da doutrina espírita, vem Kardec com sua maestria falando, mas como assim? Se eu tiver uma única vida aqui na Terra, né, como que eu vou tirar a pedra do meu inimigo, se ele já morreu? Aí entra a reencarnação. Vai sobrar para mim. Se eu coloquei a pedra, eu vou ter que tirar. Observem nas nossas famílias. Olhem do lado. Minha esposa, meu filho, minha filha, meu vizinho, meu sogro ou minha sogra, meu colega de trabalho. Será que estamos à toa reunidos aqui? Será que não fizemos mal a ninguém? Somos seres de luz. Ah, eu estou aqui só para ensinar. Oh, judiação. Estamos aqui para aprender, moralmente, intelectualmente. Por isso que quando erramos, e erramos muito, precisamos pedir perdão para as pessoas.
respeitar o limite das pessoas. Onde erramos muito com isso. E isso é ser nobre. Isso é ser cristão. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, relata muito isso no capítulo 15, onde fala muito sobre orgulho. Orgulho é ruim. Inveja. Isso é o mal do ser humano. E quando conseguimos nos vencilhar do orgulho, da inveja, a gente consegue pedir perdão, a gente consegue reparar o mal que a gente fez, se tiver a oportunidade, se assim Deus permitir, não nessa, mas na outra, com certeza. Então, o que está saindo da nossa boca? E não esqueçamos, falei. Falou por quê? Falou porque veio do coração. Eu causei uma guerra. Pois é. E agora? Vamos reparar. Então, o Emmanuel, com sua maestria, está falando muito bem sobre isso. E aqui fala também dos caluniadores. Quantas vezes a gente, às vezes, é caluniado pelas costas, geralmente sempre pelas costas, né? Às vezes na internet. Nossa, falaram mal de você. Olha, fala, tá bom. E o que eu estou fazendo com isso? Eu vou ser o fake news? Eu vou começar a repassar? Olha o que falaram, olha, ou não. Eu vou preservar, mesmo que seja verdadeiro, preservar, ser indulgente, ser responsável com aquilo, que a partir do momento que eu ouço, eu recebo alguma coisa, depois daqui para frente é minha responsabilidade. Não é do outro mais. É o que eu vou fazer com isso? Onde está o ser cristão? Né? O verbo, como diz o texto, é criador. O que eu vou fazer depois dessa informação? Eu vou levar adiante? Né? Aí podemos refletir. Nossa, Alessandra, mas e se for um mal que pode prejudicar muitos? Aí o Evangelho segundo o Espiritismo explica. Então eu preciso tomar providência. Com indulgência. Com respeito. Porque se é a mim que está fazendo mal, está tudo bem. Agora, quando está sendo para muitas pessoas, aí precisamos intervir. Aí precisamos acionar a justiça da terra. A divina já tá certa, como diz aqui. Tudo que vai, volta. Então, os caluniadores vão sofrer as consequências. Não tem como fugir disso. Tem como amenizar, Alessandra? Já falei. Tem, olha que coisa boa. Tem. Pratique a caridade. Daqui para frente. Não cometa o mesmo erro, mas pratique o bem. Aí temos méritos, né? Porque Deus é bom. Dando continuidade, do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Que é o que acabamos de citar. Então, precisamos ficar atentos com as fake news que recebemos da vida ou que nós mesmos causamos aos outros. Podemos orientar o próximo? Podemos, desde que tenha indulgência. Podemos ensinar o nosso filho, a nossa filha, né? Ou receber uma crítica construtiva? Podemos. Com o maior amor do mundo. Porque nós estamos falando o quê? O que o Mano está falando aqui? De coração. Coração. E o símbolo do amor é o coração. Muitas pessoas relatam, né? Nossa, segundo as pesquisas, é muito raro ou quase impossível ter câncer de coração. Por que será?
Por causa do símbolo do amor. A gente não guarda rancor. Tem que liberar o amor. E se um dia formos caluniados, se um dia, né, sofremos com certas coisas que falam da gente, ou alguma coisa que acontece, ora, vamos orar por essas pessoas. Alessandro, para mim é impossível. Então precisa dar um jeitinho, porque precisa ser possível. Comece com uma oração primeiro, que leve. Depois começa a enraizar isso dentro de você. E emana paz para essas pessoas que te caluniaram. E para si mesmo, se nós somos os caluniadores. Isso que precisamos começar a refletir. Tudo é possível. Tudo é possível. Se acreditamos na lei maior, na reencarnação, no amor ao próximo, em Deus, em Jesus, precisamos acreditar que isso chama fé. Onde está a nossa fé? Será que o nosso coraçãozinho é aquele coraçãozinho peludinho, né? Aquele coraçãozinho de pedra, ou um coração mais brando, mais amável, que perdoa com mais facilidade, que consegue entender os propósitos de algo maior, que possamos orar para os nossos governadores, por exemplo, apesar de ter lá as roubalheiras, as coisas que acontecem na vida, mas também tem as coisas boas, tem coisas interessantes que acontecem. E dando continuidade assim, olha quando Emmanuel fala sobre as coisas boas. Assim também a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. Olha que bênção. Olha o puxãozinho de orelha. Pratiquemos o bem. Mais uma vez, pratiquemos a caridade. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o Emmanuel aqui casando todas as questões que o Mestre Jesus traz para a gente. Olha Jesus falando conosco. O Verbo de Deus falando conosco. Mostrando para a gente, para sermos pessoas melhores, para perdoarmos, para termos indulgência para com o nosso próximo. A gente sabe que é difícil, porque somos espíritos encarnados e desencarnados, imperfeitos ainda. E todos nós aqui temos dificuldade de praticar isso. E o que fazer? Praticar. Lembra de Emmanuel com o Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. É isso aí. Ah, Alessandro, mas olha, para mim tá longe. Então deixa perto. Não tem desculpa. Ah, eu posso deixar para uma próxima? A prece é tua. O sofrimento também. Quanto mais rápido pudermos nos livrar dessas vicissitudes, desses desenganos da vida, das ilusões do mundo terreno, a gente consegue progredir. É difícil, eu sei, mas a gente precisa tentar. E tentar, e tentar quantas vezes for necessário. A gente não está falando aqui, como eu sempre falo para vocês, para abraçar cacto. Não precisa abraçar cacto, não, gente. Machuca, dói, tá? Deixa o cacto para lá, mas ore pelo cacto. Não deixe de orar pelo cacto, tá? Porque esse cacto também é nosso irmãozinho, nossa irmãzinha. E se a gente não praticar nossa parte, nós vamos reencarnar de novo com esse cacto. E que não sejamos o cacto para com o outro. Isso que está relatando
o nosso bondoso Emmanuel. Então, dando continuidade aqui, né? O ato de bondade é invariável, né? Força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. E para que aconteça isso, a gente tem que fazer o quê? Por exemplo, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Nós estamos frequentando aonde? Será que eu estou tendo uma boa conduta onde eu estou indo? Com quem que eu estou caminhando ao meu lado? Será que eu estou tentando ser uma pessoa melhor com a minha conduta, não só com a minha fala? Porque eu tenho que melhorar o meu coração. E se eu ficar andando só com pessoas que têm esses corações espinhudos, é mais difícil. Eu posso ir até os espinhudos para tentar arrancar esses espinhos. Até posso, se assim os permitirem. Se assim for a nossa missão. Caso contrário, precisamos nos policiar. Se eu estou numa casa onde só falam palavrões, né? Xingamentos, pessoas com agressividade, não é mais difícil? Ou essa pessoa que tenta sair de lá e ela vem nos procurar e aí nós fazemos a mesma coisa. Uma professora, por exemplo, um professor, um psicólogo que seja, um orientador, um coordenador dentro de uma casa espírita, um presidente, uma presidenta. Como que eu vou acolher esse irmãozinho que está chegando? Eu estou tendo indulgência? Eu estou tendo paciência? Eu estou tendo bom ouvido para acolher com amor? Porque eu tenho que ter benevolência para eu praticar esse amor, esse carinho, né? Para edificar essa energia, como Emmanuel diz aqui, né? Fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, que é o que eu vou ler aqui já já. Olha que interessante. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome. Fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas, mais íntimas, que está lá no nosso coração, que está lá no nosso inconsciente. Se eu ir para casa espírita ajudar, porque eu tenho muita dívida, eu vim aqui porque eu tô com um monte de problema. É aquelas coisas antigas, vai lá, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, você tá curado. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Então é onde a gente precisa refletir bastante. Muito o que estamos fazendo no nosso dia a dia. Todos os dias a gente tem que se policiar. Todos os dias. Dia, noite. Lembra do orai e vigiai. Primeiro vem um pensamento, gente. Vem um leve pensamento. Esse pensamento é transmitido e esse coração que nós temos é onde vai sair, né? A fala, a boca, vai sair da boca o quê? O que eu fiz com tudo isso? Olha o computadorzinho lá processando. Eu posso lá teclar, né? Aí tem o processador, depois vai vir a tela. E o processador ali, como é que tá? Como é que tá esse processador nosso?
que nós estamos fazendo nesse processo? Eu estou transmitindo o que vem da minha boca e está tudo certo? Quantas coisas já aconteceram no nosso planeta Terra de pessoas infelizes que faliram por conta da boca? Napoleão Bonaparte, tantos outros. E ainda nós vemos ainda na atualidade presidentes, né, roubando do pobre, né? Coisas acontecendo no nosso dia a dia que são atrocidades, porque nós estamos aqui, nós somos irmãos destes e somos nós que vamos mudar esse planeta. Não espere as coisas vindo do céu. Ah, vai ter intervenção. Vai ter intervenção. Tem que partir de nós, dos nossos corações. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E onde é que está essa pureza? Se eu não começar a refletir o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo no meu país, o que está acontecendo no meu estado, no meu município, o que está acontecendo na minha casa, no meu trabalho. Nós estamos todos unidos. E por isso precisamos praticar, né? Praticar o quê? O amor. E essa seta que sai é onde Emmanuel está falando. O que vocês estão fazendo, né? O que nós estamos fazendo com essa seta que sai da boca. Lembra Jesus falando, limpa primeiro o coração, né? Na época dele, estávamos preocupados lá em limpar o copo, o fundo do copo. Esquecemos de limpar os nossos corações? Vamos limpar os nossos corações. E então, ele continua. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. E concluindo, ele fala: em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Então, que se for contaminar o homem, que contamine com amor, com carinho, com indulgência, com benevolência. Porque só assim nós vamos conseguir vencer os percalços da vida de cada um e de nosso planeta. Agora nos preparar para essa parte final do nosso dia aqui de estudo, que é a nossa irradiação. Então é sempre uma parte bastante importante que a gente em conjunto, ligando os nossos pensamentos, não só a nós, mas também junto aos nossos mentores na espiritualidade, a gente pode assim ter uma potência de energização maior. Então vamos trazer essa energia para nós também e para aqueles que estão próximos de nós. Então nós convidamos todos agora a estar muito tranquilos, a sentir o pensamento muito leve, os ombros, o corpo leve. E aproveitando já esse estudo bonito que tivemos, um dia maravilhoso, vamos nos fixar na imagem do nosso Mestre Jesus, que com muito e muito amor sempre está próximo de nós. Mas particularmente nesse momento, vamos sentir nosso Mestre adentrando aqui aos nossos lares, sempre com um sorriso,
com muita alegria, e que nós possamos nos aproximar do Mestre Jesus também com alegria no nosso coração e abraçá-lo e com ele e com todos nós por pensamento pedimos as bênçãos para que os nossos lares, para que todo o nosso ambiente doméstico sempre esteja em equilíbrio e essa energia de Jesus nos auxilia a equilibrar todos os ambientes da nossa casinha. E um pouco mais. Também os nossos vizinhos, que têm a possibilidade de receber, de alguma forma, as luzes que nós recebemos, mas que também transmitimos. E os nossos parentes ou amigos queridos que não estão nesse momento conosco, mas que amamos tanto, que todos eles também possam receber esse amor e carinho. E nesse momento também tão especial, vamos procurar expandir essa nossa energia para que outros irmãos possam ser acolhidos também por esse amor. Irmãozinhos nossos que estejam passando por dificuldades, ou estejam nos hospitais, em recuperação, ou em casas de reabilitação. Que o amor do nosso Mestre possa estar com eles lá, acendendo a esperança nos seus corações. E vamos vibrar também por toda a nossa cidade. E de alguma forma essas boas energias chegarão a quem precisa. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, nosso país abençoado e que tanto amamos. Pelo nosso planeta, que de alguma forma também vai receber essas energias. E nos preparar, pois esse estudo de hoje, que amanhã nós tenhamos condição de levar essas luzes também, através de palavras amigas, palavras de acolhimento, palavras de reforço, de encorajamento a todos que estiverem conosco. E temos muita atenção para não fazermos nada diferente disso, para que possamos iluminar os nossos ambientes também de trabalho, os das nossas famílias e assim por diante. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco, por nos abraçar e nos acolher. Todos nós, aqui em conjunto, possamos ter elevado e sentido em nossos corações todas essas bênçãos. E que essas luzes frutifiquem durante toda a nossa semana, sempre em seu nome. Obrigado, Mestre, por permitir essa chance do nosso estudo e de todas essas bênçãos em seu nome. E assim nós encerramos o nosso estudo da noite. Que assim seja. E que todos tenham uma semana maravilhosa, de muito amor e carinho, e que possamos nos encontrar na semana que vem novamente.